Isso só aconteceu comigo quando eu cheguei próximo ali dos meus 30 anos? Ou aconteceu com você também? Será que 30 anos é a idade do sucesso? Pra quem assistiu o filme, né, De Repente 30, sabe muito bem do que eu tô falando. Conta a história de uma moça que vai pra dentro de um quarto durante uma festa ocasional e ela pede que tenha 30 anos e ela é atendida. Nisso ela se vê, né, dentro desse filme com 30 anos, sucesso na carreira e tudo mais, mas ela consegue perceber alguns vazios ali dentro que ela vai descobrindo ao decorrer do filme. O filme corre ali durante a década de 80, 90 mais ou menos. Eu acredito que traga muito do que a gente vive de percepção de sucesso, carreira, família, constituir família, ter filhos ou não ter filhos e tudo mais. Antes de qualquer coisa, eu quero pedir para vocês se inscreverem no canal, deixarem o seu like. E conforme o tema for rolando aqui, caso vocês tenham dúvida, caso vocês queiram saber de alguma coisa a mais, vão deixando aqui nos comentários pra mim, que aí a gente vai trazendo mais vídeos sobre essas coisinhas. E eu posso estar compartilhando com vocês e vou conversando um pouquinho com vocês e vai ser bem legal. E eu vim aqui dividir um pouquinho com vocês de como que foi essa minha visão, né, desse momento da minha vida e como que as coisas aconteceram e tudo mais. E o questionamento do será que 30 é a idade do sucesso vem muito também com aquela percepção que a gente tem do o que é o sucesso, né? Eu não tinha definição do que era o sucesso pra mim e isso acabou bagunçando muito as coisas. Então, por muitas vezes eu acabei acreditando que eu tava atrasada, eu tive a sensação de atraso. Parecia que todo mundo tava correndo e realizando coisas e tendo coisas e eu não. E demorou muito tempo pra eu entender o que era o sucesso. Demorou pra eu entender o que era o sucesso pra mim, antes de qualquer coisa. Porque eu tinha sempre aquela visão de que o sucesso poderia vir a qualquer pessoa. E as pessoas à minha volta sempre estavam muito à frente. Então, seja em relação à carreira, em relação profissional, e eu esquecia de ver as áreas que eu estava trabalhando. Então, quanto muitas das minhas amigas, por exemplo, tinham sucesso profissional, tinham formação, tinham uma carreira estável, eu tinha uma família, eu tinha filhos, eu tinha marido, eu tinha minha casa. Era isso que estava me trazendo realização naquele momento. E para elas, às vezes, acabava faltando. E demorou muito tempo para eu entender que existiam pilares na vida e esses pilares nem sempre estariam todos preenchidos corretamente ali, alinhados, que um ou outro eventualmente acabaria tendo alguma falha e tá tudo bem, sabe? Tá tudo bem, isso é a vida. E ver essas pessoas tendo sucesso, se realizando e eu não em certas áreas, veio aquela frustração. E quando eu cheguei aos 28 anos, foi aonde ficou mais intenso. Então veio aquela sensação de não consegui, não cheguei. Então veio uma sensação de não tenho carreira, não tenho uma faculdade, algumas coisas eu comecei a sentir um vazio muito grande, não sabia de onde vinha, e veio uma aflição, e eu falei, meu Deus, tô chegando aos 30 anos, não sou ninguém. Tipo, como se a vida fosse acabar por ali, sabe? E eu nem sei te dizer ao certo, obviamente que ela vem com ansiedade, vem com algumas coisas juntas, mas a diferença que o olhar que eu tenho pro dia de hoje, pro olhar do dia da Jéssica de 28 anos, com 28 anos de idade, é de que dá tempo, sabe? Que dá tempo. Esse canal, inclusive, ele recebeu quando eu fui fazer o registro dele, eu coloquei depois dos 30, justamente com esse intuito, porque foi quando eu comecei a voltar a estudar. Então, comecei a voltar a estudar, queria terminar o meu ensino, depois consegui ingressar na faculdade e tudo mais. Então, assim, e tudo foi um processo, sabe? Mas parece que com 28 me deu É como se o tempo passasse muito rápido e eu tivesse a impressão de que, poxa, com 30 eu preciso finalizar tudo. Eu precisaria ter uma carreira, eu precisaria estar bem sucedida financeiramente, eu precisaria ter uma casa, eu precisaria ter um carro bom, eu precisaria de muitas coisas. E não dava valor àquilo que eu já estava construindo, que eu tinha construído. E foi nesse momento que eu comecei a pensar que eu teria que começar a olhar as coisas de forma diferente. Então eu comecei a olhar aos poucos ali, poxa vida, mas eu tenho sucesso em tal área, tenho em outra área, o que eu posso fazer para melhorar isso, o que eu posso fazer para melhorar aquilo, e foi acalmando conforme o tempo foi passando.
Eu cheguei com 30 anos de idade, obviamente que eu não tinha concluído as metas que tinha posto. Tinha em mente já que as metas que eu tinha posto pra mim ali, elas seriam metas a serem batidas a longo prazo, sabe? E eu nunca me dei bem com esse negócio de meta de longo prazo. Inclusive eu tenho pavor dessas coisas. Não sei porquê, mas quando é longo prazo me dá muita angústia. Então, e não existem outras respostas pra isso que não vem ao caso, mas sempre veio aquela angústia, sabe? De tipo assim, puxa, tá longe demais, não vai dar tempo pra nada. Se eu começasse a calcular, por exemplo, a faculdade que eu quero fazer vai demorar 5 anos. Se fosse pra eu contar, nossa, vou terminar a faculdade com 36. Meu Deus, já era tanta angústia, mas eu falei, poxa vida, se eu tivesse começado no ano passado, eu ia ter terminado com 35. Então, são coisas que a gente tem que começar a calcular. Dá tempo, vai e faz, sabe? Você não vai morrer amanhã, ou se caso aconteça de você morrer amanhã, pelo menos você tentou, sabe? E foi isso que eu botei pra mim como meta. Então eu tive que começar a reajustar esses lugares, porque é horrível, você não se sente péssima, essa é a realidade. Você vê as pessoas ao seu redor conseguindo, sabe, se estabilizar na carreira, que o meu ponto era esse, né, no caso, então, ter uma faculdade, poxa vida, vou ter que começar agora a faculdade, a inserção no mercado de trabalho pra mim vai ficar mais difícil porque eu sou mais velha, porque eu tenho 2 crianças, são várias vozes que começam a falar junto também na nossa cabeça de não vai dar certo, vai conseguir, pra que você vai fazer isso? E, gente, a gente só tem 30 anos, sabe? E 30 anos, assim, não é um bicho de 7 cabeças, sabe? Hoje em dia é muito comum vermos mulheres, assim, de 50, 40 anos de idade, super bem, sabe? Então é muito comum vermos mulheres se apresentando, mulheres ganhando espaço, conseguindo sucesso, sabe? Após os seus 40 anos, seus 50 anos. Então por que não tentar, sabe? Assim, tipo, a gente fica com aquela angústia de, ai, será que vai dar certo? Será que vou conseguir? Como que vai ser pra mim? E no final é comum, sabe? Assim, é um processo como qualquer outro. E vai ter 2 diferenças. Ou você vai ficar estagnada no mesmo lugar, pensando, meu Deus, ai não, isso não é pra mim, isso não vai dar certo, não sei. Ou você vai ficar parado, estagnado no mesmo lugar, ou você vai pelo menos tentar. E aí foi esse tentar que funcionou. E a pergunta que fica é, adianta se desesperar? Não adianta se desesperar, sabe? Não adianta a gente ficar estressada, porque nessa altura do campeonato dá mais cabelo branco. A queda capilar também vem. Então, pra que se desesperar, sabe? E eu tô realizada em outras áreas da vida e eu prefiro olhar pra elas hoje em dia, sabe? Eu tenho uma família, eu tenho um marido, eu tenho uma casa, eu tenho 2 filhos lindos, sabe? Eu cuido da minha vida, hoje eu consigo ter um pouquinho mais de autocuidado comigo. E como isso não é bom, sabe? A que ponto isso não é bom? Pra quem isso não é bom? Às vezes, pra gente, isso é normal. Às vezes, pra gente, isso seria algo normal. Diante de toda a tua vida. Se você for pegar todas as coisas que aconteceram na sua vida, isso seria normal. Mas quando a gente pega a nível de internet, pra pegar de exemplo ali, comparativo, é onde dá pau, normalmente. Porque a gente fica se perguntando, é sério? Que, nossa, eu não tenho realização na área X. Mas fulano tem. E aí a gente começa a descer vários degraus, sabe? E tem o famoso chicotinho, que muitas acabam utilizando o chicotinho. Que o chicotinho nada mais é do que aquelas vozes que falam, nossa, não, você não é tão boa assim, não vai dar certo. Pra que isso? Sabe? Aí você já começa, eu não presto pra nada, nada dá certo, eu sou uma fraude, eu sou incapaz, e essas coisas vão virando um bolo, e não vai ajudar em nada, assim, sabe? Se torturar desse jeito acaba não ajudando em nada. Eu falo de tudo isso não como uma pessoa que, eu passei por isso, hoje em dia eu não passo mais. Mentira. Mentira, porque assim, se você for me perguntar, hoje de manhã, por exemplo, talvez eu tenha usado chicote já. Ainda que inconscientemente. Mas o que a gente ganha de aprendizado me reparei nesse lugar, sabe? Percebi que eu tô nesse lugar. Então, vamos sair dele, sabe? É como se você estivesse conversando com você mesmo e você resolvesse se dar as mãos. Então você se pergunta, sabe? Vamos sair desse lugar? Vamos parar de se tratar mal? Porque a gente acaba fazendo isso num automático tão grande no passar dos dias, que acaba ficando meio que comum de alguma forma.
E não é bom, não faz bem pra gente, não faz bem pra quem tá na nossa volta. Lembrando e deixando claro que a gente não tá falando a nível de quem tem patologia, depressão, ansiedade, ou alguns transtornos. A nível de patologia é necessário um tratamento médico, medicamentoso, terapia e tudo mais. Mas pra quem não tem, é o primeiro passinho que dá. E o primeiro passinho é começar a se perceber nesses lugares, sabe? No lugar de, puxa vida, acho que eu tô falando coisas pra mim que não estão me incentivando. E às vezes não é nem o outro que tá falando sobre nós, sabe? Por muitas vezes é nós mesmos que pegamos essas referências de, poxa vida, fulana tem 30 anos e tem isso, aquilo, lá. Eu não tenho. Ah, então não dá pra mim. Por quê? Porque eu não presto. Sabe, assim, é uma conclusão que a gente vai chegando que ela não é positiva, ela é negativa. Quanto mais a gente vai entrando nesse lugar, pior vai ficando a situação. Então só cabe a nós mesmos, sabe, se estender a mão e a gente conseguir sair desse lugar. E se você for me perguntar hoje pra mim, se eu tenho sucesso na vida, eu tenho vários sucessos colecionados, mas eu tenho muitos ainda que eu quero colecionar. Então, eu acho que basicamente responderia essa pergunta. Será que 30 é a idade do sucesso? E eu não diria que 30 é a idade do sucesso. Eu acredito que a vida é a idade do sucesso, sabe? Porque tem pessoas que se realizam aos 50, tem pessoas que se realizam aos 40 e dá pra gente colecionando. Não é um bater de martelo, sabe? Que, esse aqui, essa idade certa para, sabe? Eu não acredito nisso. Eu acredito que existem idades da qual a gente vai evoluindo quanto ser humano, sabe? Então, como seres, estamos aqui para evoluir, para crescer. E eu acredito que a gente só tem uma missão aqui, sabe? Que é a missão de a gente cumprir essa jornada da vida e passando os levels, sabe? Então, pra quem gosta de um bom joguinho, a gente sempre tem um level, próximo nível, próximo nível, próximo nível. Então a gente passa pelo nível 1, foi, 2, foi, 3, foi. E assim a gente vai conquistando vários pontos, sabe? E eu acredito que a vida seja basicamente isso. A gente vai subindo o level, não através de idade, que a gente coloca como marcador a idade, mas o marcador, na verdade, seria as nossas conquistas, aquilo que a gente conclui, né? E cada um vai ter o teu level ali, né? Não vai ser assim, não vai todo mundo que vai passar com a mesma pontuação, não vai ser todo mundo que vai ter os mesmos desafios, não vai os mesmos monstrinhos que vão aparecer. Mas só cabe a nós olhar pra eles todos com carinho e a gente entender que a gente não precisa ficar se chicoteando, se maltratando por conta dessas coisas, sabe? Isso não faz bem a ninguém. A primeira pessoa a se prejudicar com isso somos nós mesmas. Pra você que tá chegando aos 30 anos, que se sente desesperada, que pensa que não conquistou, não concluiu coisas que gostaria de concluir, eu posso te dizer que estamos aqui no mesmo barco, conquistando e concluindo tarefas ao longo dessa jornada. Não é uma coisa fácil, não tá longe de ser fácil, é desafiador em muitos momentos. Uma das coisas muito importantes que eu acredito é que a gente tenha que quebrar um pouco dessa mentalidade de achar que a vida das pessoas são perfeitas, porque não são, sabe? Todas elas passam por desafios, todas elas passam por situações que vão deixar elas em um ambiente desconfortável. E a vida, o crescer tá no desconforto. Da gente se permitir mesmo, sabe? Aprender uma coisa nova, vivenciar uma coisa nova, experienciar uma coisa nova. Então, que a gente tenha coragem, sabe? Pra poder estar vencendo esses desafios que a vida impõe pra gente. E que vai dar tudo certo, sabe? Independente de você conquistar aquilo que você achava que seria certo ou não, vai dar certo, de alguma forma vai dar certo, sabe? E quando a gente traz a nossa fé pra dentro desse lugar, Deus tem o tempo certo de todas as coisas. Muita coisa não acontece do jeito que a gente gostaria que acontecesse, mas Ele sabe a hora certa de acontecer, Ele sabe o tempo certo e tudo dá certo no final. Essa é a frase da minha vida. Tudo dá certo no final, sabe? Então, às vezes a gente se desespera, às vezes a gente fica muito chateada, às vezes dá uma angústia muito grande, mas tudo dá certo no final, sabe? E aqui fica a mensagem pra você que tá aí, que tá chegando aos 30 anos ou está com 30 anos e não tem concluído várias coisas que você achou que deveria concluir. Você não tá sozinha, estamos no mesmo barco. Eu tô com 33 anos hoje e também tô em busca de conquistas, de conseguir subir esses níveis que a vida vai dando.
E vai dar tudo certo, sabe? Independente de qualquer coisa, eu entendi que muitas das coisas não são no meu tempo, que tem um tempo certo para acontecer. Eu entendi que tudo precisa de um processo, mas você precisa começar, sabe? Você precisa se dispor a começar. Se eu não tivesse começado a estudar, a terminar meus estudos com 28, eu não conseguiria ter feito o Enem, eu não conseguiria ter entrado na faculdade, eu não teria, hoje estou no terceiro período de psicologia, então eu não teria nem chegado perto do que eu gostaria nessa área da minha vida, né, que são com relação aos estudos e a carreira. Então, eu acho muito importante, sabe, a gente ter essa vontade e não deixar os nossos sonhos morrerem, não, sabe? Quero fazer um curso de cabeleireiro, não sei. Não deixar nossos sonhos morrerem, sabe? Continuar ali lutando. Se isso fazer sentido pra você, se isso vibrar dentro do teu coração de alguma forma, não precisa florear muito, sabe? Eu tenho vontade de fazer um curso de cabeleireiro. Vai lá e faz. Mas eu fiz o curso e não gostei. Sai, sabe? Vai tentar outra coisa. Poxa vida, mas vou gastar um dinheiro, vou fazendo. Eu entendi que é pior a gente ficar no imaginário, sabe? Se eu tivesse feito um curso e tivesse gostado, ou não tivesse gostado, aí vai ficar só no imaginário e isso não vai vir a realidade, sabe? Então a gente precisa um pouquinho ali, né, de estar com a fé e também botar a ação em dia, né? Porque senão a coisa não anda. E foi isso o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Fico por aqui. Se vocês tiverem alguma dúvida, se vocês tiverem alguma sugestão de tema de vídeo que a gente pode estar aqui conversando, a gente vem aqui bater um papo, conversar um pouquinho, colocar o papo em dia. E é isso, espero que vocês tenham gostado. Até mais!